4 e 5, né, referente aos pré-socráticos, tá? Os pré-socráticos. Então, vamos dar uma olhada nesse assunto aí. Os pré-socráticos, vocês se lembram, são aqueles filósofos da natureza, né? Filósofos da physis, da natureza, que procuravam nos desvendar, enquanto humanidade, qual é aí a matéria-prima de que todas as coisas são feitas e como essas coisas se organizam, o arqué e o apeiron. E aí eles vão falar sobre água, ar, terra, fogo, vão falar sobre só a água, só o ar, o movimento, sobre os números, os atomistas. Né? Hoje em dia a gente fala em bóson de Higgs, a partícula de Deus. Né? Então, é o ponto em que a matéria não pode mais ser dividida. Enfim, então eles estavam atrás de procurar essa explicação, fazendo a transição do pensamento mitológico para o pensamento racional. Tá? Sobre eles, então, tem uns poucos exercícios que eu queria tratar com vocês, e depois disso a gente trabalhar, vocês trabalharem e mandar para mim, que também vou trabalhar, porque eu vou ter que conferir se está certo, um resumo dessas duas aulas aí, da aula 4 e 5. Um bom resumo, destacando todos os filósofos que aparecem ali, inclusive os sofistas, e apresentando as ideias mais importantes de cada um deles. Tá? Então, vamos primeiro para o exercício, depois a gente vê isso. Ó, peço que vocês abram, por gentileza, na página 15. Então, a prova de filosofia de vocês irá até as aulas 4 e 5, tá bom? O primeiro exercício nos diz assim, ó, é um texto de Górgias de Leontini, um dos sofistas, tá? Um dos sofistas. Ó, o discurso, então a narrativa, o saber falar, é um senhor soberano que, com um corpo diminuto e quase imperceptível, leva a cabo ações divinas. Então, através de um bom discurso, mesmo que curto, você consegue, segundo Gorgias de Leontini, o sofista, aquele que ensinava às pessoas o bem falar, você consegue coisas gigantescas, divinas, dignas dos deuses. Na verdade, ele pode tanto deter o discurso, tanto pode deter o medo, né, um discurso apaixonante de um grande general, por exemplo, quanto afastar a dor, provocar alegria e intensificar a compaixão. Explique o significado do trecho. Ó, com um corpo diminuto e quase imperceptível. Vejam, as palavras não têm materialidade, né? As palavras não existem concretamente, elas existem como um conjunto de ideias. No entanto, elas podem ser, extremamente poderosas, né? Sem existência concreta, tá? Elas provocam efeitos. Cite exemplos extraídos de seu cotidiano sobre o poder das palavras. Então, aqui vocês poderiam colocar, por exemplo, uma piada, né? Provoca um efeito em vocês, né? Provoca um efeito, tá? Olha aí. É uma pessoa que conta uma boa piada. Não é meu caso. Minhas piadas, elas se notabilizam pela falta de graça e pela incapacidade de saber contar a piada, né? Realmente, mas tem gente que sabe, que manja. Né? As palavras afetuosas de uma mãe, sai daqui, moleque, senão eu te mato. Né? Palavras que podem mudar completamente o seu destino quando o seu chefe te chama e fala, você está demitido. Muda completamente sua vida, né? Tá certo?
enfim, né, interrompe a dor, né? A mãe fala, não vai chorar, vem aqui com o papai. Não, a mãe, né? É que eu falo essas coisas. Vem com o Papis, vem, Papis, dá um jeito em tudo, né? E aí a criança se acalma, tal. Bom, então, aí vocês, é uma resposta pessoal, né? Mostrando a importância do discurso, um bom conselho que um padre, um pastor, né? Um avô, dá para vocês, um bom conselho, né? Um eu te amo de um namorado, de uma namorada, né? Só de ouvir essas palavras, o seu coração já se aquece, você já passa a ver o mundo com uma outra perspectiva. Bem, a segunda questão nos traz uma visão deste filósofo que eu gosto muito, até coloquei a imagem dele aí, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche é esse cara que, olha como se escreve o nome dele. Nietzsche, Nietzsche, filósofo alemão do final do século XIX, né, início do século XX. Coitado, infelizmente, as ideias dele acabaram sendo apropriadas pelo nazismo, né? E durante muito tempo ele ficou aí meio que um filósofo maldito, né? Muito incompreendido, muito incompreendido. O Nietzsche, ele não gostava do Sócrates. Ele achava que a filosofia socrática tinha matado a filosofia. Ele gostava dos pré-socráticos. Né? E aí ele escreveu esse trecho interessante aqui, viu? A filosofia grega, em que ele defende os pré-socráticos, embora pareça que os pré-socráticos são bobalhões, o Nietzsche mostra que eles não são. A filosofia grega parece começar, então só parece, é só uma aparência, com uma ideia absurda, com a proposição que é a seguinte: a água, ó, a proposição que parece ser absurda, a água é a origem de todas as coisas. E aí ele vai mostrar como não é absurdo isso. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões que esse raciocínio é legal. Primeiro, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Quer dizer, tenta explicar. Ah, mas está errado. Mas levantou a explicação. Para eu provar que está errado, eu tenho que tentar mostrar alguma coisa que esteja certa. Ah, não, você está errado. Tá, então qual que é o certo? Quer dizer, uma coisa leva a pensar na outra. Em segundo lugar, primeiro porque inicia a discussão. Segundo, faz a proposição, ó, sem imagem e fabulação, quer dizer, sem ilusão. É uma tentativa de pensamento racional. E terceiro, né? Embora nela, por que nela? Embora apenas exista em estado de crisálida. Crisálida é o estágio antes da borboleta se formar, né? Quando ela fica ali no casulo, quer dizer, ela está ainda em formação. Está contido o pensamento. Tudo é um, quer dizer, todas as coisas têm uma origem comum. Tudo está em tudo. Todas as coisas estão em todas as coisas. Então, ele deu três motivos para você não desprezar o pensamento de Tales de Mileto, que a origem de tudo é água. Primeiro, suscitou a discussão. Segundo, foi feito de forma racional. Terceiro, nos trouxe a ideia de que todas as coisas estão integradas. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos, desculpa. A segunda, o pessoal do mito, né? A segunda o tira dessa sociedade do mito e o mostra como investigador da natureza, um filósofo da physis, né? Mas, aqui é o mais importante. Em virtude da terceira, o tudo é um, Tales se torna o primeiro filósofo grego, o primeiro cara, Tales de Mileto, né?
o primeiro cara a se preocupar em explicar filosoficamente e propor alguma coisa inteiramente nova, tá? Então, por que Tales é o primeiro filósofo? Primeiro, porque ele rompe com o mito. Ó, ruptura com a tradição do mito, tá? Muito bem. Depois, a busca racional de um princípio fundamental do qual deriva toda a natureza, o tudo é um, é que faz de Tales um grande e o primeiro filósofo, né, o fundador da filosofia. Tales de Mileto, do século VI antes de Cristo, analisado por Nietzsche, grande filósofo do século XX depois de Cristo, naturalmente, 2600 anos. Muito bem. Então, esses são os dois exercíciozinhos que nós temos aí nos pré-socráticos. Agora, pessoal, eu vou pedir para vocês, humildemente, sempre humildemente, que vocês observem o que eu vou falar aqui, tá? Rapidinho. Eu vou pedir para vocês fazerem um resumo bem feito, que eu vou olhar, que acho que é o primeiro resumo que eu peço de filosofia, em que vão ter que aparecer todas as escolas dessa aula 4 e 5. Vão ter que aparecer as escolas filosóficas que nós estamos estudando nos pré-socráticos. Então, a escola eleática, a escola de Mileto, a escola jônica, né? Todas essas escolas deverão aparecer. E a outra coisa que deverá aparecer é o nome de todos os filósofos, inclusive os filósofos aqui. Então, essa aula aqui, inclusive os filósofos sofistas, tá? Com as suas principais ideias. Então, o que eu estou pedindo para vocês é que hoje, até de preferência o final dessa aula, talvez não dê tempo, né? Mas, enfim, hoje até às 23h59, hoje, antes da meia-noite, que aí já é amanhã, vocês façam para mim o resumo que começa na página 12 e vai até a página aqui, ó, 15, tá? Até o Demócrito de Abdera. Então tem que aparecer Demócrito de Abdera, tem que aparecer os sofistas, Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos. Todos esses caras têm que aparecer no resumo de vocês. Tá bom? Então, da página 12 até a página 15 é o pedido que eu tenho hoje de resuminho para vocês. Tá bom? E mandar para mim. Quem nunca mandou nada de lição para mim é pelo 960608159, lá no grupo de WhatsApp tem, da sala, ou pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. Tudo bem? Estamos entendidos? Oi. Pode fazer um resumo, tipo, mais ou menos tópico? Pode. Ele vai acabar ficando como se fossem tópicos. Pode sim. Uhum. Tranquilo. Tá? Aí fotografa e manda, beleza? Beleza. Então, tchauzinho, gente. Aguarda a lição, hein? Qualquer dúvida, me procure. Até mais. Tchau, Fran. Tchau. Fiquem